Olá pessoal, vamos lá, vamos para mais uma aula agora sobre a entrevista. O gênero textual estudado será sobre a notícia. Espero que todos vocês estejam bem, vamos lá. É um assunto fácil, né, de conhecimento de todos, certo? Então não vai ter dúvida, ok? Vamos lá. Né? A sequência didática será gênero textual e entrevista. Então vamos lá. Gênero textual, né, a entrevista é um gênero textual onde uma ou mais pessoas realizam perguntas a um ou mais entrevistados, certo? A entrevista é um gênero textual que consiste em um diálogo entre duas ou mais pessoas, onde, só um minutinho aqui, gente, onde os entrevistadores, né, ou os entrevistadores realizam perguntas para o ou os entrevistados, certo? Com o intuito de obter informações ou declarações que reforcem e complementem o conteúdo que foi apurado, certo? Vamos lá. Ela é um dos gêneros textuais usados principalmente pelos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros, com um propósito informativo, mas além da jornalística, existe também outros tipos de entrevista. Existe a entrevista para emprego, existe a entrevista psicológica, a entrevista social, entre outras. Observe aí essa imagem, né? Nítido, né? Vamos lá. Pode-se afirmar, portanto, que a entrevista tem um papel muito importante na sociedade por transmitir informações sobre os mais variados temas, validados por quem tem o domínio sobre determinado assunto. Então, está tranquilo aí, né? Observe aqui agora as características. Por se tratar de uma interação entre duas ou mais pessoas, a entrevista tem como principais características a oralidade e o discurso direto. Isso porque esse diálogo é transcrito exatamente da maneira como foi falado e os aspectos da linguagem oral são inseridos no texto, certo? Vamos lá. Além disso, são utilizados como frequência, né, sinais de pontuação, como interrogação, né? São utilizados como frequências, né? Esses sinais de pontuação, perdão. Interrogação, reticências, travessão, aspa, parêntese, né? Para ser muito utilizado para descrever as ações do entrevistador e do entrevistado, como os risos, lágrimas, emoções e outros tipos de sentimentos, certo? Apesar da formalidade identificada nas entrevistas, principalmente nas exposições das perguntas, há uma mescla também de informalidade, certo? Proporcionada, juntamente pela oralidade, certo? Aqui está nítida essa imagem, né, dos nossos telejornais, né? Vocês conhecem, tenho certeza disso. Agora vamos para a estrutura da entrevista. Uma entrevista, ela deve ser estruturada da seguinte forma. Tem que ter definição do tema, tem que ter o roteiro, tem que ter o título e revisão. Vamos agora conhecer cada um deles, certo? Vamos para a definição do tema. Antes de mais nada, é fundamental definir o tema da entrevista, para que, a partir daí, identificar o entrevistado mais adequado para falar sobre o assunto. Após essa escolha, deve-se partir para a elaboração de quem, gente? Do roteiro, certo? Preste atenção. O roteiro é o que guiará o entrevistador no momento da entrevista. Ele deve ser elaborado a partir de pesquisas sobre o assunto e o entrevistado, né, com formulação das principais perguntas, né, no decorrer do diálogo, né, podem surgir questões interessantes, né, você começa a perguntar uma coisa e dependendo da resposta, você vai, já insere outra pergunta, então isso vai depender bastante, certo, do contexto. É fundamental que ele seja objetivo e claro. Afinal de contas, o propósito é facilitar e enriquecer o trabalho do entrevistador, certo? Agora vamos conhecer o título. Finalizada a entrevista, ela pode ser transcrita,
caso seja para jornal, revista ou internet, certo? E esse conteúdo pode ser iniciado com um título. Ele deve chamar a atenção do leitor e resumir a ideia da entrevista, porque assim fica mais fácil, o leitor tem interesse em saber o que está acontecendo, né? Em saber aquela notícia, aquela entrevista. E por fim, a revisão. A revisão deve ser feita, né, de todo o conteúdo. Deve ser feito todo o contexto ali, toda a revisão de tudo que foi elaborado, né? Principalmente percebendo os aspectos, né, de coerência e coesão, que precisa ser cuidadosamente analisados para não conter erro. Certo, pessoal? Em um veículo de comunicação, por exemplo, após a definição da pauta, que é o tema da matéria ou reportagem, né, com informações e indicação de entrevistados, ou seja, fontes, o repórter, ele busca essas fontes para obter as informações necessárias para produzir o texto com o máximo de detalhes sobre determinado assunto. É verdade, tranquilo, né, pessoal? Um assunto legal. Geralmente os profissionais se utilizam de câmera, né, ou gravador, né, para que seja possível transcrever de forma fidedigna tudo o que foi dito. Depois é o momento de retornar à redação, a escrever o texto, colocar um título que seduza o leitor e revisar atentamente tudo o que foi escrito, né? Muitas vezes são incluídas fotografias da pessoa entrevistada, além de recursos como olho, que são destaques dados às frases mais importantes ditas pelo entrevistado. Certo, pessoal? E aí tem uma atividadezinha para casa. Presta atenção. Vocês irão fazer uma pesquisa sobre tipos de entrevistas jornalísticas, certo? E entrevistas dirigida e não dirigida. Certo, pessoal? Então, são essas duas pesquisas que eu quero. A primeira é sobre tipos de entrevistas jornalísticas e a segunda pesquisa é a diferença entre entrevista dirigida e não dirigida. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.